Capítulo 8. Do Meio Ambiente. Artigo 212. Ao Estado cabem o planejamento e a administração dos recursos ambientais, para desenvolver ações articuladas com todos os setores da administração pública e de acordo com a política formulada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Parágrafo único. A finalidade, competência, estrutura e composição do Conselho Estadual de Meio Ambiente serão definidas em lei. Artigo 213. O Estado instituirá, na forma da lei, um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações da administração pública e da iniciativa privada, assegurada a participação da coletividade. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Ao órgão coordenador do sistema caberá, entre outras competências definidas em lei, a organização, coordenação e integração das atividades do poder público e da iniciativa privada, além da elaboração do Plano Estadual de Meio Ambiente, aprovado por lei. Parágrafo 3º. Caberá aos órgãos executores a implementação das diretrizes da política e do Plano Estadual de Meio Ambiente, além da participação no seu processo de elaboração e reavaliação. Parágrafo 4º. Aos conselhos e órgãos de defesa do meio ambiente, criados por lei municipal, poderá o Estado repassar recursos e delegar competências. Artigo 214. O Estado e municípios obrigam-se, através de seus órgãos da administração direta e indireta, a: Inciso 1º. Promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente e estabelecer programas sistemáticos de educação ambiental em todos os níveis de ensino e nos meios de comunicação de massa. Inciso 2º. Garantir o amplo acesso da comunidade às informações sobre as fontes e causas da poluição e degradação ambiental e informar sistematicamente a população a qualidade do meio ambiente, os níveis de poluição, a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde nos alimentos, água, ar e solo e as situações de riscos de acidente. Inciso 3º. Estabelecer e controlar os padrões de qualidade ambiental. Inciso 4º. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 5º. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio biológico e genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso 6º. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, representativos de todos os ecossistemas originais do Estado. Inciso 7º. Proteger a fauna e a flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, fiscalizando a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem sua extinção ou submetam os animais à crueldade. Inciso 8º. Incentivar e apoiar as entidades ambientalistas não governamentais, constituídas na forma da lei, respeitando sua autonomia e independência de ação. Inciso 9º. Garantir livre acesso às praias, proibindo-se qualquer construção particular, inclusive muros, em faixa de, no mínimo, 60 metros, contados a partir da linha da pré-mar máxima. Inciso 10. Estabelecer critérios de identificação das áreas de risco geológico, especialmente nos perímetros urbanos. Inciso 11. Condicionar a participação em licitações, acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito ao cumprimento da legislação ambiental, certificado pelos órgãos competentes. Inciso 12. Promover medidas judiciais e administrativas,
responsabilizando os causadores de poluição ou de degradação ambiental, podendo punir ou interditar temporária ou definitivamente a instituição causadora de danos ao meio ambiente. Inciso 13. Estabelecer, na forma da lei, a tributação das atividades que utilizem recursos ambientais e que impliquem potencial ou efetiva degradação ambiental. Artigo 215. São áreas de preservação permanente, como definidas em lei. Inciso 1. Os manguezais. Inciso 2. As áreas estuarinas. Inciso 3. Os recifes de corais. Inciso 4. As dunas e restingas. Inciso 5. Os lagos, lagoas e nascentes existentes em centros urbanos, mencionados no plano diretor do respectivo município. Inciso 6. As áreas de proteção das nascentes e margens dos rios, compreendendo o espaço necessário à sua preservação. Inciso 7. As matas ciliares. Inciso 8. As áreas que abriguem exemplares raros da fauna, da flora e de espécies ameaçadas de extinção, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias. Inciso 9. As reservas de flora apícola, compreendendo suas espécies vegetais e enxames silvestres. Inciso 10. As áreas de valor paisagístico. Inciso 11. As áreas que abriguem comunidades indígenas, na extensão necessária à sua subsistência e manutenção de sua cultura. Inciso 12. As cavidades naturais subterrâneas e cavernas. Inciso 13. As encostas sujeitas à erosão e deslizamento. Artigo 216. Constituem patrimônio estadual e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem o manejo adequado do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais, históricos e culturais. Inciso 1. O Centro Histórico de Salvador. Inciso 2. O Sítio do Descobrimento, inclusive suas áreas urbanas. Inciso 3. As cidades históricas de Cachoeira, Lençóis, Mucugê, Rio de Contas. Inciso 4. A Mata Atlântica, a Chapada Diamantina e o Raso da Catarina. Inciso 5. A Zona Costeira, em especial a orla marítima das áreas urbanas, incluindo a faixa Jardim de Alá, Mangue Seco, as lagoas e dunas do Abaeté, a Baía de Todos os Santos, o Morro de São Paulo, a Baía de Camamu e os Abrolhos. Inciso 6. Os vales e as veredas dos afluentes da margem esquerda do Rio São Francisco. Inciso 7. E os vales dos rios Paraguaçu e das Contas. Inciso 8. Os parques de Pituaçu e São Bartolomeu. Parágrafo 1º. As áreas costeiras de o Monte Pascoal, do atual município de Porto Seguro e as do município de Santa Cruz Cabralha constituirão a área denominada de Sítio do Descobrimento. Parágrafo 2º. Para a proteção do patrimônio histórico e do meio ambiente, qualquer projeto de investimento na área referida no parágrafo anterior será precedido de parecer técnico emitido por organismo competente e da homologação pelas câmaras municipais. Artigo 217. Fica criado o Fundo de Recursos para o Meio Ambiente, gerido pelo órgão coordenador do Sistema Estadual do Meio Ambiente e destinado a custear a execução da política estadual do setor, formado por recursos provenientes, entre outras fontes, de: Inciso 1. Dotações orçamentárias próprias. Inciso 2. Multas administrativas e condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente.
Inciso terceiro. Remunerações decorrentes de serviços prestados pelos órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Inciso quarto. Doações. Artigo 218. O direito ao ambiente saudável inclui o ambiente de trabalho, ficando o Estado obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva à sua saúde física e mental. Artigo 219. As condições em que se fará a produção, comercialização e utilização de agrotóxicos e substâncias causadoras de danos à vida e ao meio ambiente serão definidas em lei que, inclusive, adaptará o respectivo receituário às características do clima e solo do Estado e incentivará o uso de insumos e defensivos biológicos. Artigo 220. A lei definirá a política para controle da poluição visual em zonas urbanas e nas rodovias estaduais, incluindo a criação de áreas de proteção visual. Artigo 221. As florestas nativas existentes no Estado são consideradas indispensáveis ao processo de desenvolvimento equilibrado e à sadia qualidade de vida de seus habitantes e não poderão ter suas áreas reduzidas, devendo ser demarcadas pelo Estado, através de zoneamento agroecológico. Artigo 222. A concessão de incentivos governamentais de qualquer natureza para implantação de projetos agropecuários, agroindustriais e industriais nas regiões remanescentes da Mata Atlântica, da zona costeira e suas perimetrais, fica condicionada à obtenção de parecer técnico favorável do organismo estadual de controle ambiental. Artigo 223. A criação de unidades de conservação por iniciativa do poder público, com a finalidade de preservar a integridade de exemplares dos ecossistemas, será imediatamente seguida de desapropriação e dos procedimentos necessários à regularização fundiária, bem como da implantação de estruturas de fiscalização adequadas. Artigo 224. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente às normas de proteção ambiental em vigor, não sendo permitida a renovação da concessão ou permissão, nos casos de reincidência de infrações intencionais. Artigo 225. Os planos e projetos urbanísticos deverão ser elaborados e implementados de acordo com os padrões de qualidade ambiental, orientando-se no sentido da melhoria da qualidade de vida da população e considerando, em particular, taxas máximas de ocupação e mínimas de áreas verdes. Parágrafo único. Os índices urbanísticos contemplados nos planos e projetos dependem privativamente da aprovação da Câmara Municipal e devem objetivar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar dos seus habitantes. Artigo 226. São vedados, no território do Estado. Inciso 1. A fabricação, comercialização e utilização de substâncias que emanem clorofluorcarbono. Inciso 2. A fabricação, comercialização, transporte e utilização de equipamentos e artefatos bélicos nucleares. Inciso 3. A instalação de usinas nucleares. Inciso 4. O depósito de resíduos nucleares ou radioativos, gerados fora dele. Inciso 5. A instalação e operação de aterro sanitário, usina de reaproveitamento, depósito de lixo e unidade incineradora ou qualquer outro equipamento para destinação final de resíduos sólidos urbanos, sem que seja garantida a segurança sanitária e ambiental, no perímetro urbano, em núcleos residenciais, em quaisquer áreas de reservas biológicas e naturais, da orla marítima, dos rios e seus afluentes, e quaisquer mananciais, através de obediência na implantação a projetos específicos para cada caso, aprovados previamente pelos organismos oficiais estaduais com competência técnica, jurídica e normativa sobre proteção ambiental. Inciso 6. A localização, em zona urbana, de atividades industriais capazes de produzir danos à saúde pública e ao meio ambiente, devendo aquelas em desacordo com o disposto neste inciso serem estimuladas a transferir-se para áreas apropriadas.
Inciso 7º. O lançamento de resíduos hospitalares, industriais e de esgotos residenciais, sem tratamento, diretamente em praias, rios, lagos e demais cursos de água, devendo os expurgos e dejetos, após conveniente tratamento, sofrer controle e avaliação de órgãos técnicos governamentais, quanto aos teores de poluição. Inciso 8º. A implantação e construção de indústrias que produzam resíduos poluentes, de qualquer natureza, em todo o litoral do estado, compreendendo a faixa de terra que vai da pré-mar até 5.000 metros para o interior,